Olá, Carlos. Boa Olá, tarde. Ângelo. Bom domingo. Está tudo bem contigo? Ah, sim, senhor, Já vi felizmente que muito estás bem. aí à frente do teu belíssimo piano com duas belíssimas, creio que não, três, estou a ver outra ali, telas, pinturas magníficas da Nela Vicente, não é verdade? Esta Ouve aqui lá, é assim. qualquer dia Exatamente. está ali outra, exato. Aqui a nossa casa é muitas telas por todo lado. Epá, isso parece a vossa casa é um museu, é uma galeria de arte, é um É uma espaço de galeria. arte, digamos. Um espaço de arte, Qualquer exatamente. dia temos que entrevistar entre aspas, ter uma conversa destas com a Nela Vicente. Sim, Hã? senhora, com todo o gosto, acho que ela vai Fica na gostar. calha. Olha, se Sim. calhar é uma próxima. Olha, obrigado por teres aceitado este conceito, esta ideia, esta nossa conversa. Isto é uma brincadeira que queremos mais ou menos séria para ir conhecendo o teu trabalho, porque tu és um homem multifacetado. Há bocado naquela brincadeira do direto chamei-te o Leonardo da Vinci dos novos tempos. Não sei, não sei se Sim. aceitas isso. Não, acho que Bem, não. Acho que não. são aquelas Só coisas. daqui a 500, só daqui a 500 anos é que se vai É saber. claro, é que se reconhece isso. Exato. Infelizmente, já que estás a falar nisso, infelizmente, e tu sabes isso tal qual como eu, ou talvez melhor, a justiça, o reconhecimento, que era uma conversa que podíamos ir por aí, às vezes vem demasiado tarde e demora 500 anos e até mais. E até mais. Mas isso Este deixamos livro por é, outro. este livro Olha, é um bocadinho homenagem a essas pessoas, porque há muita gente que realmente vai tendo uma série de ideias que vão contra o sistema vigente ou põe em causa o sistema vigente e depois o próprio sistema organiza-se para tentar diminuir essa pessoa. Quando a pessoa morre, deixou de ser deixou de ser uma ameaça e então pronto, depois mete-se o nome numa rua, faz-se uma pois. estátua Também há e esse lado. é mais fácil. Às vezes as homenagens terão a maioria boa intenção e são de facto meritórias e desejáveis, mas algumas também passam por alguma hipocrisia, como tu estavas a dizer. Mas, ó Também. Carlos, vamos falar de ti, particularmente aquilo que nos traz hoje aqui. Nós tivemos uma conversa há uns meses para o Espicaçar, lembras-te? Sim. Interessante. Claro que agora há outros motivos de conversa e particularmente este livro, não é, que eu estou a mostrar, vamos lá ver assim. Tu não és um Sim. computador e depois tem este subtítulo magnífico, uma viagem ao Deus que há escondido em ti e em todos nós. Mas se me permites, e aproveitando logo as tuas palavras aqui na primeira badana, para quem não está muito familiarizado com os teus atos criativos, que são vários, portanto, seja em vários, já lá vamos explorar isso um bocadinho, ou voltar a focar, ou enfatizar vários níveis, e também não é por acaso que estás aí à frente do piano. E o que é que irá acontecer? Irá acontecer algumas. O Carlos irá partilhar algumas composições dele para intermear e para suavizar aqui esta nossa conversa com belas melodias que ele compôs ao piano e que agora, e como músico e pianista, vai partilhar isso connosco. Tu dizes que dizes não, é um facto, é verdade, embora seja dito por ti. É engenheiro, o Carlos Lopes é engenheiro eletrotécnico, perdão, músico, eu diria compositor e pianista, mais precisamente, poeta, filósofo, e se calhar falta aqui mais uma série de coisas, apaixonado pelo estudo dos comportamentos humanos, pelas novas tecnologias, ou não fosses tu também engenheiro eletrotécnico, pela física quântica, pela inovação e, sobretudo, pelos temas da saúde e do marketing. Apresenta regularmente em palestras e debates temas disruptivos, isto também é interessante enfatizar um bocadinho isto, com o objetivo de abrir consciências no mundo que, para sobreviver, precisa, como tu dizes e bem, e eu subscrevo, precisa urgentemente não só de tecnologia, mas de elevados padrões técnicos, morais e espirituais, diria eu, acrescentaria também para suportar a própria tecnologia. Claro que eu não te vou perguntar se te revês nisto, é óbvio que sim, é um texto que é teu e que está aqui muito bem logo na primeira badana do livro. Eu diria, perguntar-te, se me permites, o seguinte: ganhou-se um escritor e um filósofo, talvez mais recentemente, as pessoas vão descobrindo essa tua outra faceta e tu poderás dizer que ela sempre lá esteve e existiu, mas ela vai se tornando agora mais visível. Perdeu-se até um certo momento
um escritor, um filósofo, um músico, um compositor, e a engenharia eletrotécnica ganhou um excelente engenheiro? Ou como é que tu reequacionas, se me permites, esta equação? Percebes? Sim, eu percebo. Eu acho que, como é que é dizer? Acho que eu quando era mais novo, julgo que seria um bocadinho mais nesta área das artes. Mas como sabes, todas as pessoas ao longo da vida são pressionadas a ir para uma zona de conforto para viver melhor nesta sociedade que é mais materialista e, portanto, a engenharia naturalmente era a área que me pareceu na altura a forma de eu poder ter uma vida e poder ter uma família e poder estar aqui nesta vida desafogadamente. Portanto, a engenharia foi naturalmente. E, portanto, eu, como sabes, já tinha dito, tocava numa banda quando era jovem, fazia poemas, cheguei até a pintar umas coisas, enfim, fazia muita coisa destas, mas mas também era boa matemática e, portanto, e físicas, etc. E, portanto, foi essa parte que ganhou espaço durante muito tempo. Eu, quando tive alguns percursos, alguns incidentes na vida, cada vez que tinha ali umas paragens, a arte vinha ao de cima. Aliás, eu comprei o piano quando me divorciei. É uma espécie de contraponto. A arte surge na minha vida, como o voltar à infância, se calhar será um bocadinho isto. E como já estou, enfim, com uma dada a aproximar-me da reforma, se calhar agora vem com mais força esta componente artística e, portanto, estão a começar a voltar a sair uma série de coisas de mim que na altura, pronto. E os dois mundos são incompatíveis, Ângelo, porque o mundo profissional da Incompatíveis, informática, disseste, incompatíveis. Sim. incompatíveis. O mundo da informática, o mundo profissional, da gestão, do software, todo este mundo é um mundo muito materialista, muito racional, muito e portanto o marketing funciona aqui um bocado como uma ponte. O marketing é a tal componente artística deste mundo racional, estás a ver? E portanto o marketing talvez tenha sido aqui a almofada que funcionou para ligar os dois mundos, mas os dois mundos são um bocado incompatíveis. Eu imaginei sempre um dia fazer uma apresentação num seminário sobre software a tocar piano, ainda não foi possível. Mas está na calha, pode ser que ainda. Mas percebes, é como. Olha, um exemplo típico, acho que era aquele presidente americano que tocava saxofone, o Bill Clinton, não é? De vez em quando ele tocava no saxofone, mas é um pouco incompatível ver um presidente a tocar Claro, saxofone. é estranho. O É Woody estranho, Allen também tocava clarinete, não é? É sim. realizador de cinema, um excelente realizador e também ator, e também ele tinha uma grande paixão. Quando tu dizes incompatível, eu percebo isso perfeitamente. Às vezes, portanto, as nossas paixões acabam por ficar, para muitos de nós, diria, e por aqueles que eu vou conhecendo, e tu também, mais ou menos definidas desde muito cedo, de alguma maneira, nas nossas vidas. E depois, como tu disseste bem, portanto, há outros valores que se levantam, há a família, há a subsistência, há o reconhecimento, e de facto a sociedade nem sempre está, digamos, está orientada ou está apetrechada para que possamos de uma forma segura, porque depois há também nisto tudo uma questão de segurança para a vida das pessoas, eu diria, não é? Tu gostarias, se calhar, de viver e viver bem, como mereces, isto economicamente falando e socialmente, a tocar piano ou a compor, não é? Provavelmente, ou a escrever. Eu gosto das duas coisas. Não sei, porque nunca experimentei, mas tenho um certo terror de realmente viver da arte. Tenho um pouco esta ideia de que a arte, até porque é uma arte, a minha arte é muito espontânea, é muito genuína, não é muito comercial, estás a ver? Autêntica. Se fosse uma arte mais técnica, chamemos-lhe assim, possivelmente daria para viver, porque a pessoa depois aquilo também, obviamente também há uma hierarquia, há uma forma de crescer dentro deste mundo e possivelmente também teria tido aqui algum sucesso, mas é um pouco mais difícil. Já agora, eu tenho aqui um pseudónimo que é Carlos Lopes, que é diferente do pseudónimo que eu uso na vida profissional. Exatamente, propositadamente, e também um bocadinho em homenagem ao meu avô, que era músico e era poeta também, fazia assim uma série de coisas ligadas a artes. Portanto, o meu avô mais da área Lopes e não da área Portanto, estou a perceber, de alguma forma, o que tu estás a dizer é que, embora isso seja discutível também, não é? Por um lado, a sociedade, o tipo de sociedade em que estamos inseridos, poderia estar eventualmente mais orientada, falta-me agora outro termo, para que possamos
para ser possível nós podermos exercer aquilo que efetivamente mais nos apaixona, mais gostamos. Eu não estou a dizer enquanto professor, que eu gosto de ser professor, mas se calhar colocaria hierarquicamente e dedicaria mais tempo a outro tipo de coisas. Mas por outro lado, como estavas a dizer, e era aí que eu quero chegar, pelo facto de não haver um certo comercialismo, chamemos-lhe assim, uma certa, porque se tu fosses músico ou escritor, os editores ou noutra área qualquer exerceriam uma pressão para que tivesses que produzir e vender e atingir determinados objetivos. Portanto, o que me leva a pensar que tu és mais livre e autêntico e honesto, se há agora, naquilo que fazes, porque não estás determinado, orientado ou pressionado por quase coisa nenhuma, digamos assim, a esse Sim. nível. E também tem a ver com esta coisa que já falámos no outro dia sobre a física quântica e sobre a especialização, ou seja, o nosso mundo está todo muito especializado. Portanto, tu tens que ser especialista em piano, ou especialista em filosofia, ou É. especialista em medicina do estômago, ou especialista em qualquer coisa. E essa especialização é uma carreira em que tu te focas ali e tens que ser o melhor naquela zona para poderes ter uma presença forte na sociedade. Isto tem muito a ver com o tal pensamento de separatividade ou de separação que existe, porque o mundo não é assim. Nós somos filósofos e somos também matemáticos e também somos humanos e também somos racionais e também somos Olha, antes de pegar várias nisso, coisas. Carlos, o que estás a dizer é, já agora só uma questão técnica, pode ser na percepção minha, mas podes aumentar um bocadinho o volume do teu som, parece que Não, não me eu posso é estás... falar aqui um pouco Sim, aqui mais junto exato, é ao isso, microfone. para ver se... Sim. Mas estavas a dizer uma coisa interessante, nós somos todos necessariamente, e cada vez mais, a sociedade também... Multifacetado. Multifacetado. multifacetados, exatamente. Mas a Paula disse a perguntar-te uma coisa que não é exatamente a mesma coisa, diria, é aquilo que tu fazes das várias áreas da música, das paixões que tens pela física quântica, a inteligência artificial, a engenharia, esta fase da reflexão, da filosofia, do pensamento e tudo mais, tu és um ser holístico, não é? Podemos dizer isso. Sim, essa é, digamos, a minha mais profunda convicção enfim, aquilo que eu acho que sou. Portanto, eu não sou um computador, eu sou. Olha, já vamos desta dica ou deixa. Já agora dizer uma coisa, portanto, que este livro, e depois nós na edição vamos colocar melhor para se ver melhor, tu não és um computador, é o teu mais recente bebé, entre aspas, é a tua criação mais atual, mais recente, como estava a dizer, e tu vais dar aqui um cheirinho Eu já tinha perguntado isso também da sessão do podcast, como é que tu consegues, mas eu já vi que tens essa capacidade e não é fácil e nem todos a têm, consegues produzir não sei quantos CDs, compor imenso e de forma extraordinária, consegues ter tempo para escrever, para te dedicares à tecnologia, para te dedicares a várias coisas, inclusive também provavelmente para apoiares a tua lindíssima mulher e artista plástica que é a Nela e tudo mais. Já agora dizer, estão a ver que este não dá para ver muito bem, mas está aqui um pormenor de uma tela chamada Irrealidades, da Nela Vicente, não é? Também não é, podes também referir-te a isso se assim entenderes. Não é por acaso que são estas cores e que está esta tela, aliás, depois de lerem, isto é o convite para a leitura a quem nos segue, de lerem o livro também vão perceber, se quiserem fazer esse exercício, não é muito difícil fazê-lo, que esta tela, esta em particular, não está aqui por acaso, não é? Tem um título bastante curioso. Se olharmos, eu detive-me um bocadinho a olhar para os pormenores, claro que não é a mesma coisa, um dia qualquer irei gostar de estar perante a tela real, não sei se está vendida, se está em tua casa, mas ou estará em algum sítio, porque de facto tem aqui alguns seres e aqui umas nuances, digamos, pictóricas muito interessantes e que casam, obviamente, muito bem com algumas das tuas reflexões. Portanto, as minhas apologias à Nela Vicente pelo facto de ser também esta excelente pintora que é e por esta escolha.
está na calha, tu fizeste uma primeira, não sei se queres, a gente vai ultrapassar isto já mais rapidamente, talvez não seja muito aqui do interesse, mas obviamente que os livros, quando são produzidos, sejam online ou em papel, como é o caso, e tu tens nas duas, nos dois contextos, digamos, nas duas nuances, papel e online, em e-book, podes falar disso se quiseres, e a forma que as pessoas têm para chegar ao livro, mas talvez numa outra edição, e como eu disse na brincadeira do direto que fiz hoje, mais cedo ou mais tarde este livro poderá e desejamos que assim seja, porque autor e livro merecem ter uma outra amplitude, uma outra divulgação. Não quer dizer que os livros em edição de autor, e neste caso com o apoio da Buboc, têm a mesma legitimidade, têm o mesmo valor, e é tão aceitável como qualquer outra forma de publicação ou de edição. Estou a falar até em termos de expansão, provavelmente até este livro merece ser traduzido para várias línguas, não sei se estás a pensar nisso, vai pensando. O que queres para já neste aspecto das pessoas chegarem ao livro? Eu já disse e volto a reiterar aqui, o teu site é muito simples, carlos-lopes.com, não é? É só entrar lá e provavelmente tens alguma ferramenta para poder, a partir daí do teu site, fazer chegar dar a informação de como é que as pessoas interessadas podem chegar ao livro. Se alguém me contactar, também terei muito gosto em redirecionar para ti essa informação. Fala-me lá nesse aspecto, como é que foi a aventura, antes de entrarmos propriamente no livro, se não te importas, desta concepção de publicação? Ou foi assim um ímpeto, foi uma vontade tua repentina, foi uma primeira forma, porque às vezes, se me permites, até escritores, mas mais noutras áreas da música e muitos humoristas, quando eles concebem um espetáculo ou um livro ou um projeto literário, muitas vezes ele é devagarinho experimentado nas redes e de uma forma mais soft, e depois é que há o segundo passo. Não sei se é algo do género que estás a pensar. Portanto, o livro neste momento, a edição que tu tens aí já não é a edição que está na Buboc. Porque o que é interessante nesta editora é que podes ir lá colocar uma edição nova todos os dias. Já houve alterações na capa, já houve alterações no conteúdo, e portanto eu cada vez que faço uma alteração coloco a data do livro. A minha ideia foi a seguinte: criar uma edição para amigos, e portanto eu já agora faço o desafio de fazeres o comentário e eventualmente até de fazeres o prefácio. Fica já aqui o desafio para ti. Isso é uma responsabilidade imensa, mas agradeço. Ok, portanto, já que estás tão entusiasmado, segue em frente. A ideia agora é ser um livro só, portanto, tenho um link, eu coloquei o link no teu Facebook, no meu site ainda não tenho nada, e este link vai parar ao Buboc, porque ele está na Buboc, mas está escondido. Portanto, está em livro em modo escondido, ou seja, só quem tem o link privado, é que pode ver. Sim. Portanto, a ideia é agora dar isto a um conjunto de amigos, porque já foi assim que eu fiz nos outros livros que fiz, e eles próprios comentarem, darem-me sugestões, fazerem os tais comentários que possam levar outras pessoas a ler, e só depois é que partir para uma edição pública. E essa edição pública será daqui a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, o que for, é que poderá ser novamente na Buboc já em formato definitivo e com outro preço, porque ele agora está com preço praticamente de custo, mas a partir daí já poderá ser ou na Buboc ou numa editora que se interesse. Estás a ver? Portanto, a ideia foi fazer agora só em papel, portanto as pessoas têm que mandar vir o livro em papel, o PDF, isto praticamente é muito fácil de replicar e duplicar, portanto não era a ideia, não é agora esta, só mais tarde é que isto poderá passar para uma versão digital. De qualquer maneira, eu já tinha feito na Buboc o livro É a Vida, que é o meu primeiro livro anterior, e agora tive-lhe a fazer uma reedição. Portanto, se entrarem nesse link da Buboc, vão encontrar lá o outro livro que é a Vida, e esse livro, sim, está disponível, já é de 2002, já tem ali uma série de reflexões. Tens uma segunda edição, desculpa, também nesse conceito, segunda edição em 2020, não é? Sim, ele saiu exatamente. Pronto, então já agora o Carlos também tem este livro, É a Vida, que acabou de falar, do mesmo autor. Ele também publicou há muitos anos, eu tive o prazer, foi aí que a gente se conheceu numa edição da Poeses, uma antologia de poesia e prosa poética que eu dirigia, que eu coordenava na altura para a Minerva. E mais recentemente, já que estamos a falar nisso também, deixa mostrar, o Carlos, antes deste,
publicou aqui no livro 10 da Mundos, na coletânea de poesia lusófona, portanto é um autor da Mundos que muito nos agrada. Tu já és um autor da Colibri. Por acaso ainda não tive assim muito tempo, vou-lhe enviar depois esta nossa conversa para o CIO, para o Fernando Monteferro, pode ser que ele se interesse e tenha, por mim, como eu disse, estou absolutamente interessado e faço todas as apologias e recomendações para que o teu livro seja, mas se não for na nossa, que seja numa editora qualquer, boa, razoável, razoável, isto é, boa de preferência, e que respeite a obra e o autor, porque isso era agora outra conversa. Mas, de qualquer maneira, eu já estou numa de antes, tinha muito aquela ideia de não, tem que ser as editoras A, B e C e as outras já não tanto. Eu, para mim, acho que desde que seja legal, legítimo, desde que as pessoas, de uma maneira ou de outra, acabem por chegar aos livros, porque é isso, no fundo, que importa, e que o trabalho, seja de forma mais alargada ou menos, seja bem feito em prol do livro e dos autores, isso é que eu acho que cada vez mais vale a pena. Portanto, tu já se pode falar numa obra, Carlos, não é? Já tens 2 obras individuais e duas coletivas, e obviamente que não vais de maneira nenhuma ficar por aqui. Eu estou em crer que, já agora pergunto, ou antes de questionar, enfim, sobre o título, que é bastante curioso, chama a atenção, entre aspas, portanto, desafio-te para comentares primeiro este subtítulo curioso, uma viagem ao Deus que há escondido em ti e em todos nós. Qual foi o propósito, ou porque é que tu tiveste a necessidade de chamar este subtítulo para a contracapa? Isso é preciso ler o livro. Para contrapor, mas pergunto, para contrapor este peso mais tecnológico e frio de tu não és um computador, este Sim. livro é de facto um livro da espiritualidade, ou se quiserem espiritualista, quanto Sim. baste. Não é um livro de informática. Explica lá isso. Isto é difícil de explicar, por isso é que eu acho que é preciso ler o livro. Claro, não expliques tudo, não digas tudo. Mas destapando um pouco do véu. do véu, a ideia é um pouco esta. Nós, Deus para mim é algo que é interior, tal como a felicidade, enfim, estes conceitos todos são coisas que nós temos no nosso silêncio interior. Portanto, esta viagem ao nosso silêncio interior só é possível se nós afastarmos todo o burburinho que existe à volta disso. Ou seja, é como se o Deus estivesse escondido entre nós e nós temos um burburinho enorme à nossa volta. E este burburinho é principalmente causa do computador, que somos nós, que é este processo repetitivo que fazemos 90 e tal % do que fazemos. Já diz a psicologia, a ciência, são coisas completamente programadas, portanto nós passamos grande parte da nossa vida a fazer coisas repetidas e temos estes tais 5%, uns dizem que é 15%, outros dizem que é 10%, outros dizem que é 2%, que pode-se chamar consciência, que é aquela ideia, que me diz o António Damasio, da possibilidade de observar. E, portanto, depois aqui entramos na física quântica, entramos numa série de coisas, que é o observar. Ou seja, este computador tem uma avaria, que é, este computador pode-se observar a si próprio. Enquanto os computadores não conseguem fazer isto, e julgo que os próprios animais e as plantas, o seu computador é um computador demasiado programado, portanto o cão ladra quando houve ruído, quando não sei o quê, tem ali uma série de programas, mas a grande diferença é que o cão não se deve conseguir sentar a dizer porque é que eu ladrei. Sim, e isto nós conseguimos fazer. Nós conseguimos ladrar com alguém e a seguir pensar assim, mas porque é que eu ladrei com aquela pessoa? E é este bocadinho aqui que só acontece no silêncio e só acontece quando nós desmontamos o computador. E, portanto, este livro é ao mesmo tempo a chamar a atenção para este bocadinho de consciência, e, portanto, a tal ponta para a espiritualidade, e ao mesmo tempo a descrição do enorme computador que está onde nós estamos envolvidos. Portanto, tu estabeleces uma analogia, não é? Uma analogia com o computador e vais mais além, portanto, entras na questão da consciência, que é um problema, uma questão também, não só das neurociências, e é também uma questão filosófica por excelência e muito difícil. Eu diria que é talvez das mais difíceis de equacionar, não de definir e de explicar, mas depois também dás um saltinho, e isso também inspirado pelo António Damasio, à questão das emoções, não é? Que é uma coisa, e depois ligas isso tudo com a inteligência artificial
isso está na ordem do dia, mas o que há, se me permites esta questão, o que parece é que há muitos livros, e é uma coisa que já vi que te apaixona e que tu obviamente deves ler muito sobre isso, e muito mais qualquer pessoa que apenas se interessa, como eu, mas aquilo que me chega, os artigos, aquilo que é possível ler, são coisas muitas vezes, porque há bocado eu falei-te no conceito holístico, não é só porque fica bem ou porque é uma palavra gira, é porque de facto aquilo que nos vai chegando às vezes é demasiado espartilhado, demasiado reduzido ou redutor. Não quer dizer que não seja interessante, o tema é este, é aquilo, e tu tentas fazer aqui, e já lá vamos depois de ouvirmos uma música tua para não. O que tu tentas fazer aqui é um mix, estabelecer uma relação e fazes isso de facto de uma maneira extraordinária, a meu ver, umas vezes melhor, outras vezes porque ninguém, enfim, há coisas que nos escapam muito, não é? Mas há aqui algumas coisas que tu consegues fazer um casamento, um mix, ter uma perspectiva de facto de interação, porque nós não conseguimos abordar e compreender minimamente a questão da consciência sem equacionar as emoções e os sentimentos, por exemplo, e não é só o Damasio que nos ensina isso, outros até antes dele, e nós não conseguimos, por exemplo, compreender essa tua paixão pela física quântica, se nos colocarmos na perspectiva do observador e do observado, não há mais nada, ou melhor, há muita coisa a que nos possamos agarrar para compreender a questão do observador e do observado, mas temos que necessariamente ter que ir à física quântica, não é? E tu consegues, porque uma crítica que tu podes ter, que não sou eu que a faço, nem tenho que a fazer porque ela não é real, é que o teu livro tem aqui uns 10 ou 12 temas e que tu fizeste aqui um compêndio de várias temáticas. Mas a cada parágrafo, a cada texto, a cada página, nós só vamos, eu pelo menos senti isso assim, só vamos percebendo os outros temas porque os outros já foram minimamente compreendidos e já passamos por eles e verificamos que uns têm a ver com os outros. Não sei se me estou a fazer entender. Isso não é fácil. Não é fácil. É tal componente holística. Por isso é que eu não te chamo um ensaísta puro, não és? Sim. Não, é tal componente holística. O que a água tem a ver com a física quântica ou com a DNA ou com a espiritualidade, quer dizer, tudo isto são temas que parecem, lá está, não na tem tal nada visão, a ver uns com os outros, não é? Não tem nada a ver uns com os outros, porque Parece. Um especialista da água olha para a água do ponto de vista da especialidade da água. Só um holístico é que consegue olhar para a água e tirar dali outras coisas, tal como a física quântica. Um físico quântico olha para aquilo de uma certa forma e não consegue fazer a parte holística. E eu acho que enfim, o livro é um bocadinho isto, é de ir buscar estas coisas que parecem totalmente materiais e racionais, de descobrir dentro delas a tal componente holística, que há ali uma componente sempre em todas elas que tem a ver com as duas coisas, tem a ver com a programação, programação da água. Tu falas na reprogramação, que é um capítulo muito interessante que eu gostei bastante de ler. E a reprogramação, quer dizer, nós somos capazes e, enfim, eu depois também tenho tido uma grande viagem pela área das medicinas alternativas. Se fores a uma feira de medicinas alternativas, vais ver a quantidade de medicinas que existem por ali para fazer todos a mesma coisa. Ou seja, um é com o pêndulo, outro é com uma massagem aos pés, outro é com chá, outro é com não sei quem, outro é com cura quântica, outro é com, sei lá, aquilo tem tantas, outro é com astrologia, toda aquela matéria também tem especialistas. Mas se tentares fazer uma síntese daquilo, o que tu vês ali é uma reprogramação. Ou seja, se as pessoas estiverem constantemente, porque o nosso inconsciente não distingue entre verdade e ficção. Se tu estiveres a dizer, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou saudável, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou saudável. E se conseguires fazer isto, loucamente, acabas por ficar um bocadinho mais. Fica. Esta é a minha experiência. Não quer dizer, vamos lá ver, a pessoa não pode fazer isto um dia e depois desistir. Porque se uma coisa demora, às vezes as coisas demoram muito tempo a programar, às vezes são mais lentas, e a programação é feita com emoção. Por exemplo, o clube de futebol, eu dou aí o exemplo, não é? A pessoa é programada na infância do seu clube de futebol e fica de tal maneira que ele é com certeza gravado com uma emoção muito forte e fica gravado para o resto da vida, nunca mais consegue mexer naquela programa. E portanto, se eu quiser reprogramar o meu clube de futebol, eu acho que consigo. E a mensagem do livro é dizer, se queres ser de outro clube de futebol, repete durante
epá, uns meses, uns anos, porque Sim, isto obviamente claro. com emoções fortes, outra coisa. E o que eu sinto também na nossa biologia informática, chamemos-lhe assim, no nosso coisa, é que enquanto os computadores têm uma memória, e eu posso lá apagar a memória e desligar a memória e tirá-la mesmo do computador, na memória biológica não se consegue apagar. Tu ficas sempre lá com o clube de futebol da tua Hum, origem, fica sempre lá residual. E porque dá uma sensação que a memória, onde nós guardamos as nossas coisas, é uma coisa quântica também incompreensível, é uma coisa infinita, dá a sensação que não tem. Se a nossa memória fosse física, a nossa complexo. cabeça ia crescendo todos os anos. Claro, claro. Era Não insuportável. pode. Hum. A cabeça está sempre fixa, aliás, até acho que vai diminuindo com os anos. Portanto, como é que aguenta aqui tanta informação? É porque isto está ligado a uma outra zona onde a memória está guardada. E essa memória, por isso é que é muito interessante a consciência. Eu no outro livro do É a Vida, dou um exemplo de alguém que faz uma agressão a alguém. Se tu fazes deliberadamente uma agressão a alguém para te vingares ou qualquer coisa, essa agressão que tu fazes vai ficar o resto da vida contigo. Se E tu, vai ele matou despoltar o outro, outras coisas, não é? vais ter que pagar por aquilo. Vais ter que pagar Exatamente. porque essa ação, se for boa, é espetacular. Portanto, tu vais guardando das tuas memórias coisas boas e vai crescendo essa consciência do bem, mas também podes programar para o mal e podes andar a fazer uma série de maldades por vingança, por razões que tu nem conheces, porque tens que fazer, porque já o teu Uhum. pai fez e, portanto, o teu avô, tens uma vingança com alguém, tens que fazer sempre esta coisa da vingança. Estas vinganças vão ficar guardadas e, portanto, vais ter que pagar por elas. É muito Portanto, interessante. o conselho, o teu nobre e excelente conselho é que comecem rapidamente a reprogramar, não Sim. é? A fazer Experimentem. reprogramação. Experimentem a fazer instalações de software positivo. Experimentem, porque isto não é só. Existe esta agora da história do positivismo e da programação positiva. É claro que tem que ser programado com a emoção. Não se Claro. esqueçam a emoção, o coração tem que entrar ali, Os porque sentimentos também, não é? o A emoção e os sentimento sentimentos, diria. é um misto. Ou seja, eu não consigo instalar um software se não instalar uma determinada, há ali uma licença de software que eu tenho que instalar. E essa licença é a emoção. Porque senão aquilo fica muito plástico, Fica não é verdadeiro. pirateado, fica artificial. Portanto, isto é as minhas reflexões, porque conheço muito bem a informática e começo a fazer paralelos muito interessantes, e daí o tal pensamento filosófico: será que fomos nós que fizemos os computadores à nossa imagem? Ou será que nós fomos um computador feito por alguém 1000 anos mais avançado que nós e que conseguiu fazer esta máquina já muito mais perfeita que nós fazemos Mas os olha, isso era computadores? uma questão que vamos colocá-la daqui a bocado, a questão, sei lá, vamos idealizar aqui a ideia do Matrix, será que isto tudo é de facto um computador? De alguma forma, esses são os temas apaixonantes que tu aqui abordas e que obviamente não podias, ou pelo menos neste livro não cabiam cá para já, pode caber noutro, que é a ideia, que são outras ideias, outras teorias, outras abordagens também muito interessantes, que é o facto de nós podermos conceber a nossa vida, a estrutura cosmológica, portanto, toda esta engrenagem onde estamos inseridos, chamemos-lhe cosmos, cronotempo, tempo de cronos, ou o que quiserem, e esta ideia do cosmos, e se isso, independentemente de ter uma componente religiosa no sentido tradicional que nós conhecemos, pode também ter um sentido, digamos, científico ou tecnológico muito avançado, muito desenvolvido, aquela ideia de que algumas seitas, alguns grupos alinham, portanto, em que podemos estar a ser orientados por forças, por inteligências superiores à nossa, e que de alguma forma a ideia da física quântica, diria, a ideia da inteligência artificial, e outras coisas que balham à volta disso, pode ser uma tentativa ou uma explicação. Não é? Tu também tens, com certeza, não afloras, a bem da verdade, não está cá taxativo essa ideia, pelo menos eu não a encontrei, mas aquilo que tu dizes e a forma como dizes também remete ou pode remeter para a liberdade de se poder pensar este tipo de coisas, não é? E isso também não deixa de ser fascinante. Aliás, toda a gente conhece a série do Matrix, e se formos mais atrás, já o velho Descartes também falava disso, e tu também de alguma forma referes um bocadinho isso aqui.
esta ideia não é nova, já existe na natureza humana, no nosso pensamento, para quem vai aos clássicos, para quem conhece, sei lá, os filósofos mais antigos, etc. Ela está cá, faz parte da nossa vida. O Platão, de alguma forma, uma leitura mais livre, uma interpretação hermenêutica mais livre do Platão, pode-nos também levar para aí, não é? E provavelmente será esse o motivo de um próximo livro teu, quem sabe? Olha, mas Sim, diz. deixa-me só fazer aqui um comentário. Eu acho que o paralelo que eu faço aí mais próximo das tecnologias, já não sei quem é que me dizia, há uns tempos que, portanto, as pessoas quando no tempo das caravelas tentavam imaginar o universo como se fosse uma caravela e, portanto, o vento, associar dentro do conhecimento tecnológico da altura, tentar fazer um paralelo para explicar o cosmos e o universo. Aquilo que eu consegui encontrar aí nesse livro foi este paralelo, ou seja, a matéria, o corpo, as coisas que estão à nossa volta serão o hardware, estás a ver o hardware, portanto o Sim, computador tem que ter um disco, uma exato. memória, tem que ter uma Teclado. caixa, uma placa, uns cabos, portanto isto é o hardware, portanto é aquilo que nós vemos à nossa volta. Depois tens o software, que é a mente e os pensamentos, portanto, e as emoções, portanto, digamos só ao nível do software. O E a software programação, é não é? aquilo que faz com que o hardware se movimente, portanto, eu penso uma coisa e movimento o meu braço, portanto, há um software a controlar os meus movimentos, ok? E depois a seguir tens a rede, porque os computadores estão ligados em rede. E nesta rede já podemos falar de espírito. O que é o espírito? O espírito é, eu não sei muito bem, mas estou a sentir uma coisa qualquer, porque eu estou ligado a uma rede, e esta rede é uma rede extradimensional, porque esta rede eu posso estar a sentir uma coisa do meu passado ou uma coisa que eu estou à espera para o meu futuro. Sei lá, eu estou com medo de uma coisa que amanhã vou fazer um exame e estou com medo. Este medo é a minha ligação do meu computador ao espírito rede. Estás a ver? Em que esse espírito tem passado e futuro e tem milhões de outras coisas que nós não conseguimos entender. Aí estás a E ser esta hegeliano. ligação, O estás a Hegel ver? falava um bocado disso, numa outra linguagem, com uma outra Ok. terminologia, É um um bocadinho filósofo isto alemão, não paralelo. é? Do século Hardware, XIX. software e rede. Portanto, Sim. corpo, mente e espírito. É mais ou menos este é o paralelo que se consegue ver para quem estuda informática, que consegue fazer este paralelo com aquilo que está a vida à nossa volta. Mas Curioso. tu não Olha, és um computador. Não és um computador. já lá vai, Tu já és... vais especificar ainda melhor o título. Aliás, o título, nós no fundo não estamos a ir mais além do que isso, ou estamos de forma subreptícia. Há tanta coisa ainda para dizer, e isso é o que falta dizer, como dizia o Wittgenstein, é o mais importante, não é? E de facto o teu livro, já agora antes de passarmos para o piano, rapidamente, o teu livro tem tens uma característica, neste livro em particular, eu ia dizer da tua escrita, provavelmente noutros géneros poderá não ser assim, mas tu deixas muitas pistas, deixas qualquer coisa, não fechas, não queres fechar, ainda bem que não o fazes. Também não Sim, podes em alguns casos, não é? São sim. temas em aberto. Se quiseres explicar e falas disto, do perdão, dos milagres, tu até consegues relacionar os milagres com a física quântica, que é uma coisa muito extraordinária, e deixas tudo em aberto para que, portanto, não é um livro preguiçoso no sentido de fazer com que os outros não fiquem perturbados e inquietos. Aliás, Não. este teu livro é de uma inquietação e de uma perturbação atroz, e eu espero, como disse há bocado no direto, que ninguém se suicida após a sua leitura. Exato. Ora, Não Carlos, penso então bem. vamos ver essa outra faceta tua. Para quem não te conhece tão bem, e mesmo para aqueles que te conhecem, com certeza é sempre um prazer ouvir-te. O que é que vais tocar agora? Se calhar o abraço nela, não Então, sei. olha, sim senhor, um abraço nela.
Lindíssimo, Carlos. Adorei mais uma vez. Este tema é de facto fantástico e todos os temas que tu compuseste, que existem, estão disponíveis em vários sites, não é? Particularmente no teu, as pessoas podem chegar, se quiserem Sim, ter essa música em CD, tu tens isso tudo gravado em CD, não é? sim. Também nessa perspectiva não comercial, como há bocado dizias também em relação à literatura e aos teus livros, o que é também fascinante e é outra maneira, porque às vezes as pessoas pensam que isto da criatividade, isso era outra conversa, não vamos por aí, que há os ditos consagrados, aqueles que aparecem com frequência nas televisões, nas rádios, que não são assim também muitas vezes, porque o jornalismo cultural é o que a gente sabe, não é? Valha-nos Deus, não é? Devia de haver muito mais do que o que há. Mas pessoas como tu que para desenvolverem a tua arte, os teus talentos de forma autêntica, com autenticidade, que é isso que eu acho que é o critério fundamental para qualquer produção artística, também não pode estar assim tão emaranhado, tão ligado a esse lado mais frio da comercialização, não é? E artificial muitas vezes. Eu não estou a dizer que isso não seja interessante, até porque o teu livro, costuma-se dizer que as grandes coisas nem sempre passam pelos grandes meios, não é? E temos que inverter isso e temos que lutar todos um bocadinho para que isso não seja assim. O teu livro merece estar mais exposto, merece chegar a mais pessoas, merece ser traduzido em várias línguas, por aquilo que ele é e por aquilo que ele realmente fala. Já agora, outra coisa. Não te esqueças do que vais dizer, deixa só dizer o seguinte. Diz. Para que isso seja possível, é preciso haver pessoas como tu e como a Manela, Obrigado. porque a arte, eu estou convencido que muitas pessoas, eu já disse isto, acho eu na entrevista, há muita gente que tem a sua arte está guardada numa gaveta, não conseguem expor. E essa arte só sai da gaveta, isto só saiu, esta músicas começaram a sair por causa da Nela. Porque a Tens Nela essa diz, história lindíssima que eu conheço, sim, sim. uau, isto é bonito, epá, expõe, não tenhas problemas, porque as pessoas têm muita dificuldade em quando criam qualquer coisa de expor essa qualquer coisa, porque é preciso coragem para fazer isto. E aqui na literatura agradeço-te a ti também, porque a forma como tu carinhosamente elogias o meu trabalho, além de me dar muita força, faz depois estas coisas projetar. Não, estás a ver Claro, não, o eu que é que... percebo, mas olha, sabes que eu às vezes eu posso, e eu sou próprio, nós temos que ser autocríticos, obviamente, Sim, e analisarmos-nos e tentar, e cometemos muitos erros, somos humanos, claro. etc. E há a tentação de dizer, epá, tu se calhar reconheces demasiado, elogias demasiado. Uma crítica que eu faço ao nosso mundo e ao nosso sistema, e é em todas as profissões, e eu vejo isso também no ensino como nunca. Há uma falta, como tu estavas a dizer, as pessoas não têm coragem, não têm a ousadia necessária, têm estão, como é que eu ia dizer, formatadas para um certo receio. Se eu toco um instrumento qualquer, com certeza que não sou especialista, não tenho a técnica que podia ter, mas porque faço com paixão, e a paixão é fundamental na arte, independentemente da técnica, aquilo poderá valer a pena, poderá ser compreendido, poderá ser aceito. E há esta ideia instalada nas nossas mentes, enfim, tem a ver provavelmente com o tipo de educação, com o tipo de sociedade Sim, onde estamos, com o sim. tipo de comunicação social também. Como estavas a dizer, Programação. que as pessoas, Programação. não há, as pessoas dizem muito mais mal, ou são indiferentes, que é outra, às vezes costuma-se dizer, vale mais dizer mal do que não dizer nada, mas eu acho que aquilo que mais me assusta muitas vezes é a indiferença, não é? Parece que, e depois entra-se aqui em coisa, com certeza não quero fulanizar ou ser muito detalhado, depois há a questão das invejas, há a questão, olha lá está aquele a armar-se que também é jornalista, ou é isto, ou é músico, ou é não sei o quê. Portanto, não há uma aceitação nem um reconhecimento conveniente ao mínimo, e isso de facto degrada a vontade e faz recear a criatividade, digamos assim. Sim, porque há programas pessoais, que eu falo muito no meu livro, mas há programas sociais. Uhum. Há software que é instalado numa sociedade. Eu não dou aí o exemplo dos cinco macacos, que já tinha contado no outro livro, mas os cinco macacos, não sei se conhece a história, que têm uma casca de banana em cima de uma escada,
e depois a casca de banana fica lá eternamente e ninguém vai buscar a casca de banana porque se instalou ali a crença de que ir lá acima vem um jato de água e E que se molha cai as sempre ali. mãos. É obrigatório cair E ali. quando se pergunta às pessoas, mas porquê é que está ali o casco de bananas e ninguém lá vai buscar? Porque sempre foi assim. Exatamente. E isso são programas sociais. Portanto, esses programas da inveja, do dizer mal, da competitividade, tudo isso são programas sociais. São softwares sociais. Há software pessoal instalado em várias pessoas, transforma-se num software social. E o marketing é espetacular a trabalhar nisto. Porque o marketing Exato. Tu consegue. associas muito isso. E Eu bem. consigo ver tão naturalmente hoje as pessoas viciadas numa determinada coisa e que dizem há uma comunidade de pessoas que afirma ali solenemente, defende aquilo. A religião é um caso típico, a pessoa fica ali de tal maneira formatada naquilo, Exatamente. ai de quem vai lá dizer aquilo, porque a certeza é tão grande ali naquilo, e portanto é esta ideia de que as certezas são apenas programas e de que tu não és um computador. Olha, tu aqui tens uma palavra que eu gosto muito, aqui na tua apresentação na Badana, que é falas aqui em qualquer coisa disruptiva, não é? Portanto, que são qualquer coisa não, que aquilo que os assuntos, os temas que tu trabalhas, abordas e apresentas e partilhas são disruptivos. E eu intensifico isso, enfatizo isso. Tu dás-lhe ainda uma dose, uma intensidade ainda mais disruptiva que qualquer outro especialista ou curioso ou apaixonado pelo tema, pelo menos aquilo que eu comparando até com indivíduos muito conhecidos, e podíamos citar cientistas, filósofos, pensadores, etc., tu tens mesmo essa, não sei se isso é muito intencional, muito propositado, se pensas muito nisso, mas tu és disruptivo. E eu estou a dizer isto porquê? Porque eu acho, a partir daquilo que tu também acabaste de dizer, os programas estão de tal maneira, nós estamos tal formatados nesse software que estavas a falar, chamemos-lhe assim, nessas ideias, que alguém dizia, aquela velha ideia, então o meu amigo é cristão, nunca se interrogou porque, pá, a minha avó era, o meu pai era, não é? Não é um bocado Exato, nessa ideia. exato. Mas o mundo, com tudo que cabe aqui dentro deste conceito, evolui, se não estaríamos na idade da pedra, de disrupção em disrupção, evolui porque há pessoas corajosas, ousadas, que fazem frente, que reconhecem as diferenças dos outros, porque um artista, um criador, é um Deus, como tu aqui de alguma forma dizes no teu livro. É alguém que tem essa coragem, essa ousadia, assemelha-se a uma divindade, que tem esse poder mágico ou encantatório de criar, e cria algo que ainda ninguém se tinha lembrado, não é? Cria algo ou apresenta algo diferente. E se não fosse assim, estaríamos, como disse, na idade da pedra, não é? É um bocado. Portanto, Sabes, usa-se muito o termo negacionista hoje. Hoje é o termo que se sim, usa para quem que está contra, digamos, um sistema vigente, alguma ideia que começa a preponderar numa sociedade, alguém que está contra é um negacionista. E eu aqui há dias lembrei-me do seguinte: o maior negacionista da história viveu há 2000 e tal anos, que era Jesus Cristo. E exatamente. Olha, aí está que um grande exemplo. comemorou-se o nascimento dele, estás a ver? Ao fim de 2000 anos, as pessoas comemoram o nascimento, comemoram a morte, e esta história vai-se prolongando 2000 anos. Isto não são 2 dias, nem 2 anos, são 2000 anos de alguém que a única coisa que veio cá foi dizer amem-se uns aos outros. Foi só isto. E Como eu perdoem. vos amei, o amor, etc. E, pá, É. parece uma coisa tão banal hoje em dia, mas na altura ele foi o maior negacionista da história. É talvez ser tu dizes negacionista e bem, compreende-se, o grande revolucionário, não é? A Alguém que ideia. diz qualquer coisa, pá, boa, não é? Não é estar aqui, porque há os negacionistas mais violentos, não é? É, Portanto, é as pessoas que se revoltam e essa parte aí eu não gosto muito, mas o negacionista no sentido de levar coisas novas, portanto, disruptivas, novos exato. pensamentos para o bem de todos. É, porque a ideia é um bocadinho para o bem de todos, não é para alguns, ou só para mim, ou só para uma comunidade, é para o bem de todos. Ele veio, utilizando o teu conceito interessantíssimo do livro, ele veio reprogramar ou tentar, e de alguma Sim, forma conseguiu, até certo ponto, sim, reprogramar a humanidade, não sim. é? Foi isso. Olha, Mas, Carlos, diz-me outra coisa. Tu, uma coisa assim, apelando ao teu espírito, ao teu poder de síntese, que o tens e bem, um, tu, sendo músico, compositor, tendo, como se está a ver, uma paixão tão intensa e dedicas muito tempo a essa faceta da tua vida, que é a música e a composição,
Um, não tiveste a tentação, quer dizer, eu diria assim, tu aqui, o teu livro está cheio de musicalidade, eu diria, está cheio de poeticidade pela tua forma de escrever, é também um livro, não, há parágrafos que são autênticas pérolas poéticas, de prosa poética, portanto, e se a poesia é boa, como toda a gente sabe, uma das características da boa poesia é a musicalidade. Mas tu não dedicaste aqui, curiosamente, embora tu possas dizer, epá, mas há a música das esferas, quando se fala em física quântica, também lá está uma música, há a música pelo meio ou noutras áreas, mas não dedicaste um capítulo à música, enfim, pensaste nisso? Não te ocorreu? Nunca pensaste em escrever, em refletir sobre o que é isso da música? Porque há quem diga, eu penso assim, é a arte das artes. Não há, se existir um Olimpo, um lugar onde os deuses estão, Sim. e se eles comunicarem, nem sequer é por poesia, que eu às vezes digo isso, eu acho que é mais por música. O que é que tu achas disso? Sim, a música é tal componente holística, porque a música atravessa todo tipo de culturas universal que existe, é sem dúvida uma coisa mágica. Mas a física quântica eu não resistia a falar aí, porque teoria das cordas, a teoria das cordas baseia-se na ideia de que as partículas quânticas são vibrações, são cordas vibrantes, como notas musicais, de outras dimensões, porque o problema é que, como nós não as vemos, portanto sabemos que há ali uma vibração e essa vibração é uma partícula quântica. Esta ideia de que nós somos feitos de música é uma ideia profunda e isto é uma ideia da nova física. É muito interessante. Portanto, como se a música fosse o substrato que liga tudo. Estás a ver? Exatamente. Do campo quântico multidimensional emerge música e esta música vem materializar-se nesta dimensão, mas ela vem de 11 dimensões diferentes. É um conceito. Quando se lê estas coisas, obviamente, a pessoa que lê isto do ponto de vista da engenharia ou técnica, etc., só olha para as fórmulas e para os números, mas quem olha isto de uma perspectiva mais artística vê isto como uma beleza, pronto, que se calhar outros não veem, e é isso que eu depois vejo e quero escrever e quero partilhar com os outros. Mas para ti, para Mas o concluir, capítulo da música é uma boa ideia para o próximo livro, sim. ora, fica laçado o repto. É a grande arte, não é? Para mim é, quer dizer, e a grande música, a música que de facto é qualquer coisa de tão encantatório, tão mágico, tão misterioso ou enigmático, que nos esmaga, enfim, de alguma forma não há, nem tem que haver. É difícil, porque nós tentamos sempre, não podemos fugir a essa nossa condição, mesmo quando estamos no contexto dos sentimentos e das emoções e até dos afetos, há sempre um quê de racionalização, não é? E tu Sim. muitas vezes, eu já dei, já, até num concerto, e já tive outras experiências do género, mais ou menos místicas, digamos, a partir da música, em que quase que desmaio, quase que dou comigo a chorar, dou comigo quase momentaneamente, parece que entrei numa outra dimensão, não é? Que há tempos, num outro país, numas férias, ouvi um concerto, uma música de câmara, e aconteceu-me algo inexplicável, misterioso, enigmático, e eu sei que Esotérico. foi a música, não é? Esotérico, sim. Portanto, enfim, fica no ar. Ora, mas já fica o repto lançado, uma próxima reflexão sobre a música. Olha, vamos só aqui, se não te importas, tu começas depois do prefácio, da introdução. O primeiro tema que tu abordas é, aqui és um bocadinho freudiano, vais ter essa inspiração, essa influência nobre de Freud, e não só. Falas aqui do inconsciente, enfim, do psiquismo humano, do consciente versus inconsciente, do subconsciente, porque isso de facto foi abordado até antes de Freud. Aliás, os gregos antigos não tinham estes conceitos, mas de alguma forma já os afloravam, já os intuíam, ou Platão em particular deixou passar algo do género nos seus diálogos. E depois foi feita esta sistematização já no século XX por Freud e outros que o seguiram, e Jung e por aí fora. Mas tu tens aqui uma abordagem muito interessante, claro que conheces estes cientistas, estes neurocientistas, estes psicólogos também, e o pai da psicanálise,
como é que é? Tu achas que esta gente tem razão, tocou no ponto certo? Porque, repara, a psicanálise e a linguagem, esta técnica, esta terminologia própria, que as pessoas comuns conhecem e usam e às vezes não usam tão bem e confundem os termos, mas o que é natural, tu achas que isso acabou por ser, porque nós hoje em dia, se me permites, nós temos quando pensamos em Freud e na psicanálise, nós já estamos muito afastados dele em muitos casos, ainda bem. Há uma psicanálise da religião, há uma psicanálise do futebol, há uma psicanálise das artes, há uma psicanálise do cotidiano. O que é que tu achas disto? Acho que é tudo software. É tudo software, estás a ver? É tudo Sim. software, ou seja, todos esses conceitos, psicanálise, etc., é tudo software. São tudo estudos do comportamento do nosso robô ou do nosso computador, mas não chegam ao ponto certo, estás a ver? Ou seja, podes ir à infância, podes fazer reprogramação, etc., mas o Deus interior é como se isto fosse uma casca de cebola. Desculpa lá, a pôr esta bucha. O que é, Sim. assim, tu falas e está aqui no título, não é? Aliás, no subtítulo, o Deus que há interior, no fundo, o Deus que está escondido em ti. Hum, Desculpa lá que eu já te fiz esta questão, isto leva-nos, tu és um espiritualista, tu tens mais, estás mais para a espiritualidade, obviamente que respeitas como todos nós, todas as religiões e é sempre, e focar isso e falar e colocar Deus ou a divindade só e apenas na religião é altamente redutor e outras coisas mais que podíamos dizer, mas para não ferir suscetibilidades, o Deus interior, esta ideia de Deus, há quem chame o Deus filosófico, o Deus artístico, até agora ali há temos o Deus poético, não sei bem o que isso quer dizer, mas o Deus interior é a tentativa, digamos que pelas artes, é a tentativa de melhorar, de aperfeiçoar a nossa condição humana e havemos de chegar a um ponto que estamos orientados para esse lado bom, para o melhor lado do ser humano e chamamos a isso o Deus interior? Ou é também software? O Deus interior é aquilo que nós já somos. Ou seja, eu estava aqui a explicar a casca, a cebola, não é? É. Portanto, o que nós Desculpa já cortar o teu somos, raciocínio. Sim. o que nós já somos, não podemos deixar de ser. Ou seja, e isto tu entras nesta zona do interior da cebola, tanto pela religião, como os livros mais antigos da mística, como a Cabala, como É. entras pela física quântica. Vais lá ter ao mesmo sítio, que é esta zona do não dual, esta é a parte difícil de explicar, aquela coisa que é tudo e que não é nada, mas é aquilo que é independente, totalmente independente do mundo exterior. Percebes? Ou dos vários softwares. É independente. É a tal serenidade, a tal certeza de que a coisa mais próxima disto é a luz. Como Ah. a música, há uns filamentos que vêm do interior da cebola que te dão um cheirinho do que é isto. Estás a ver? E é com isto que ficas deslumbrado. Tu ficas deslumbrado com a luz, com o amor, com as coisinhas que te vão, os filamentos. Mas esse, para mim, é que é o Deus interior. Como é que tu o queres representar ou como é que tu o sentes, isso não interessa. Interessa é perceber que esse teu interior, esse Deus interior, já existe. Tu não vais ser mais espiritual. Tu vais afastando estas cascas de cebola para perceberes quem és. E possivelmente no momento da morte vais ter uma revelação superior, porque há uma série de cascas que saem, há outras É. que ficam, mas há outras que saem, estás a ver? E portanto aí vais ter possivelmente no momento da morte e no momento do nascimento, porque no fundo se acabam por ser duas transições. É nas transições possivelmente que a luz é mais forte, mas na realidade isto é a minha convicção hoje. Pronto, depois de perceber tanta tecnologia e de estudar isto tudo, é Estou a esta ver, tal estou a ver. convicção que é Olha, independente de religiões, é independente de emoções, é independente de países, é independente de raças, é independente claro. do que tu quiseres, de todo o software que existe à nossa volta. Software, como eu disse, é mente, mas depois tens a rede, que é o espírito, porque isto depois ainda está ligado a outras dimensões. O que eu chamo de Deus é muito para lá disto, é mais ainda. Estás a ver? Tanta coisa, Carlos, que isso suscita, de coisas interessantes que tu acabaste de dizer, isso faz-me estar a É pensar, difícil de vem-me logo explicar. à cabeça a questão da reencarnação, falaste aí da morte e das transições, da luz,
tudo isso são temas de facto apaixonantes e fascinantes que temos que ter a mente mesmo muito aberta e às vezes os conceitos da psicanálise, que foi uma provocação, ou outros conceitos de qualquer outra teoria filosófica ou de qualquer, com uma base qualquer teológica, de qualquer religião, muitas vezes ficam muito aquém, não é? Ou ficam totalmente aquém no teu entender e também no meu de alguma maneira, para tentar atingir essas coisas que continuam a ser enigmáticas. Eu costumo dizer assim, eu cada vez mais, ainda tive muitas hesitações sobre isso, e não quer dizer que as tenha resolvido todas, mas eu estou mais próximo desse teu conceito e dessa noção de espiritualidade que tu bem falas, e falas aqui no livro. Não sou, se me perguntar, és religioso? Não sei o que é ser isso, nem consigo conceber isso. Agora, espiritual de certeza, porque eu tenho cada vez mais a forte convicção, porque a associo também à estupidez que seria se assim não fosse, que quando nós estamos mais ou menos, porque todos nós morremos imperfeitos, não é? Mas quando morremos, e oxalá que seja daqui a muitos anos ainda, que estamos mais aperfeiçoados em algumas áreas, temos mais conhecimento, temos mais luz, fomos mais iluminados ou irradiados, uns mais, outros menos, e então há um ponto final, há um nada. Custa-me, é a minha mente filosófica a chegar a esta conclusão, custa-me pensar que depois de um crescimento, digamos, de conhecimento, de um crescimento artístico, por pobre que ele seja, por minoritário, por muito pobre que ele seja de facto, independentemente dessa intensidade do conhecimento que nós vamos acumulando e desenvolvendo, e para dar sentido às nossas vidas, que tudo termine no nada, não é? Portanto, Mas o nada e o tudo é a mesma coisa. O nada e o tudo é a mesma coisa. E tu falas No também, e tu conceito de não falas disso. dualidade. É a não dualidade, porque a questão é que, como estás tão viciado na dualidade, pá, no 0 e no 1, não é? Portanto, e agora fala aí na física quântica que há o 0, 1 e o 0, 1 ao mesmo tempo, ainda há estas três coisas. Pá, mas na não dualidade, a não dualidade, o tudo é o nada. Isto é que é precioso, estás a ver? Não é explicável, mas é sentido. Tu sentes que quando vais ao nada, vais para o tudo. Epá, isto é uma É forma complicado. artística, É mas complicado, é, mas mas sentes, percebes? Sentes. Como tu sentes o outro, exatamente quando tu vês o outro e consegues tirar-lhe a religião e as crenças e aquelas coisas todas, tu vês o Deus que há dentro do outro. Tu consegues ver em certas pessoas a divindade que há dentro delas, ou não. Ou está mais escura, ela está lá, está é mais escura, está mais apagada, ou está mais aberta, mas está lá, em silêncio, afastando o software. E é isto, percebes? Agora, isto não é explicável e, portanto, se calhar é mais fácil explicar toda a cebola, que é o que o livro um claro, bocado claro. faz, que é para explicar a cebola toda, que é para ver se a pessoa percebe que a cebola não é, tu não és a cebola. Claro, podia ser, olha, podia ser um remake do título. De facto, essa ideia da desconstrução, eu costumo às vezes dizer, mas pode ser apenas uma percepção forte nossa, errada, ou pode ser uma grande expectativa que nós damos a nós próprios, que eu desejo ser minimalista em tudo, não é? Se nós despirmos os conceitos, as tradições, o excesso de tradições, o excesso de expectativas que os outros têm em relação a nós e que nós temos quase a obrigação de corresponder ou sentimos nessa obrigação, tudo isso enche-nos, não é? Eu não sei se tu viste aquele filme desculpa lá estar lembra-me agora, Nas Nuvens, com um filme que há cujo o protagonista é o George Clooney, portanto, em que ele diz, dá umas conferências e que diz, portanto, nós estamos com este peso, ele dá a imagem da mochila, a mochila está cheia, temos tanta coisa na mochila, e depois queremos nos deslocar e não podemos porque está pesado, então o melhor é tirar as coisas da mochila ou até tirar a mochila toda e sentimos de facto mais livres. Claro que isto é uma imagem bonita, airosa, vale o que vale, o peso, nós temos a vida cotidiana, temos os filhos, temos o emprego, temos que pagar impostos, temos o ramo-ramo da vida, mas, como dizia o grande Pessoas, costumo chamar assim, a literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Portanto, a nossa vida é tramada, mas isto é uma ideia feita, mas eu gosto de repetir,
é algo que nós conseguimos suportar, embelezar e tornar a nossa vida com mais sentido através das artes, não é? E também, quando se diz o sentido para a nossa vida corrente, para a nossa vida neste mundo, nesta reencarnação, digamos assim, também, e agora poderás ter uma posição qualquer sobre isto, aquilo que nós fazemos aqui, a forma como nos orientamos, e isto não é só um preceito teológico de qualquer religião, a forma como nós orientamos a nossa vida aqui irá ter repercussões numa qualquer vida que nós possamos ter. A vida é eterna, a vida é eterna. A vida é eterna. Essa ideia da eternidade é para ti uma coisa absolutamente, é uma convicção tua, sem qualquer, enfim, sem qualquer mescla de crítica, de interrogação? Tens a certeza absoluta? Absoluta, porque é assim, as evidências, a vida na Terra, as pessoas que viviam cá há 2000 anos não estão cá agora, morreram todas. Daqui a 200 anos, nenhuma destas pessoas que está cá morre toda, morrem todas. Há uma história no livro que é, agora com o vírus vamos todos morrer, e a pessoa, não vamos morrer. Eu comecei a refletir naquilo, está completamente enganada. Nós vamos todos morrer. Esta é a resposta. Uns é daqui a 10 anos, outros é daqui a 1 ano, outros é daqui a 50, isso não interessa. Mas a vida é eterna, ou seja, todas as pessoas morreram, mas há descendência, há um processo correto. Isto é uma como é que é dizer, é uma aproximação daquilo que eu penso, ou seja, eu já sei. E quando tu pensas nesta eternidade mais básica, não é? Tu pensas é que o Mozart está vivo, não é? E o Beethoven, poxa, lá que sim. E Jesus Cristo, e Gandhi. Porque estão as ideias, estás a ver? E a Madre ou seja, Teresa. as ideias são imortais. As ideias, as músicas, a arte, a pintura, a escrita, a poesia. Estas coisas básicas e outras, porque a arte tem múltiplas facetas, são eternas. Mas desculpa lá, Carlos, isso é o sentido metafórico que é bonito, que eu estou absolutamente de acordo contigo, mas querendo ser agora um bocado até mais racional, mas tu acreditas mesmo na eternidade, na onda da reencarnação, um pouco à maneira, se quiseres, de Platão, ou dos Pitagóricos, ou dos Órficos, mais precisamente. Acreditas nisso? Que nós podemos, com alguma consciência que é trazida desta vida, onde agora estamos conscientes de alguma maneira não, estamos de facto conscientes, nós podemos almejar, ter a expectativa legítima de podermos continuar um pouco como aquilo que é da ficção, do cinema, ou que já não é tanto, na ótica da física quântica, das Matrix, em que podemos, de facto, continuar a vida num outro suporte ou numa outra dimensão e ter a mesma consciência que tínhamos na dimensão anterior? Eu faço esta pergunta muito porque isto é uma coisa que nós acabamos muitas vezes por escorregar, permita-se-me o termo, para essa analogia, para essa coisa bonita que tu estás a dizer e com a qual eu não posso, estou de acordo, obviamente, mas pergunto-te mesmo, tens a convicção, e isto não é religião, é assim, é espiritualidade, pronto, que nós continuaremos a viver com esta consciência eternamente? O que é que tu chamas nós? Eu agora faço-te a pergunta, quem és tu? Pois, é a pergunta mais difícil de responder. Tu és o teu corpo, sim. Tu és as tuas ideias, tu és as tuas emoções, tu és a tua arte, ou tu és o teu computador, ou tu não és nada disso. Se calhar é mais isso. Mas aquilo que tu és, já és, sempre foste e serás. E percebes? Isso não tem definição, porque isso é eterno. O que tu és é eterno. E o que tu és, eu também sou, porque é difícil. Epá, talvez assim os dedos, tu tens aqui um dedo e tens aqui outro dedo, parece que são dois dedos, mas os dois dedos estão ligados à mesma mão. E portanto, se este dedo morrer, eu posso dizer que o corpo morreu, porque o dedo é o corpo. Claro. É difícil explicar isto, mas tu quando pensas em eternidade tens que entrar em não dualidade, e quando entras em não dualidade sais fora aqui do pensamento, não consegues. O pensamento normal não consegue, e é por isso é que eu adoro a física quântica, porque a física quântica é a primeira física que levanta estas pontas e que deixa as pessoas completamente com a cabeça. Olha, mas já agora, desculpa lá, tu já te referiste a isso e também abordas isso um bocadinho no livro, lembro-me.
a Cabala, não é? Que já falaste, de muitas, eu não conheço, atenção, não conheço muito, li um livrinho aqui há uns anos e já não me lembro quase nada, mas ficou uma réstia de qualquer coisa de que li na altura. A Cabala já aborda de uma forma, e não vamos agora explicar o que é a Cabala, se as pessoas tiverem interesse, há muita forma de chegarem lá. Está associado particularmente à religião, aos judeus, não é? Judaica. À religião judaica, e extrapolou, e é do interesse de muitos intelectuais e académicos, etc. Mas muitos conceitos, ou alguns conceitos com outros nomes, com certeza que sim, com outra terminologia, com outra linguagem, já existiu na Cabala. Sim. Não é? A Cabala para mim é talvez o livro mais revelador daquilo que eu penso. E a Cabala tem 4.000 anos, as suas origens têm Pois, lá 4.000 está. anos. Estamos a Lá falar de um está. livro que tem 4.000 anos. E um livro que explica o Big Bang, por exemplo. Porque é assim, a física diz que há um dia que houve o Big Bang, do qual nasceu toda a matéria que existe. Ok? A física não explica o que é que havia antes do Big Bang. A Cabala explica. Pois. Isso aí já Eu não deixo, vou tão. Já não, eu deixo aqui a ponta. Portanto, a Cabala explica o Big Bang, é, explica o Big Bang há 4.000 anos e explica o que é que havia antes do Big Bang e qual é a origem disto tudo. E portanto é assim, a física já está lá a chegar, já lá claro, está a claro. chegar, está com a coragem de aceitar certos conceitos místicos que são muito antigos. Exatamente, Agora, era aí que eu. Por mas é isso é que que nós eu. ainda podemos, É, Ângelo, ainda podemos fritar mais a cabeça. É que os 4.000 anos atrás, ninguém sabe se é atrás, porque o tempo é relativo. pois. Estás a ver? E portanto, quando nós começamos a pensar num tempo circular ou numa coisa destes géneros de tempo absoluto e de tempo relativo, isto é muito mais complicado. Ou seja, eu posso dizer que o livro foi escrito há 4.000 anos, mas também posso dizer que ele vai ser escrito daqui a 4.000 anos, Exato, que nós daqui a ainda não 4.000 anos. ainda não E pá, chegamos isso é. lá. Que é a mesma coisa, estás a ver? Portanto, mas por isso é que a física é muito interessante, que é a primeira vez na história da humanidade que alguém tem a coragem de expor isto como coisas científicas e que as pessoas ficam, pá, tempo relativo, o Einstein falar em tempo relativo na altura, epá, foi a coisa ele deve ter sido, Revolucionária. voltamos aqui à história dos negacionistas e dos disruptivos, não é? Como é que alguém tem a ousadia de dizer, pá, o tempo é relativo, mas esta ideia que tem mais de 100 anos continua a não vingar. Eu estou aí o exemplo de alguém, né? Tu falas De uma disso no livro. instituição, sei lá, uma tese de doutoramento em filosofia, qualquer coisa, à procura de que o tempo passado fosse futuro. Eu acho que ninguém aceitava isto, não sei, eu não conheço muito bem os mecanismos de aprovação de doutoramentos, mas eu acho isto muito difícil de aceitar, ainda hoje, em que já estamos a falar em tempo relativo, porque o tempo relativo era uma coisa da místicos, estás a ver? E absolutos e coisas assim, eram coisas dos Sim, místicos. era uma terminologia mística, exatamente. Isto entrou na ciência. Hum. A ciência está. E só alguns cientistas. O meu filho não concorda muito comigo, ele acha que a ciência é muito aberta e que toda a gente faz. Eu não concordo, acho que a ciência está Ainda está muito fechada, eu fechada pelo também tenho marketing. essa ideia. Está Ainda fechada está. pelo marketing. Aqui lá Sim, sim. há coisas que são tabus. É. E, sobretudo, coisas que ponham em causa eu não chamo interesses. As pessoas muitas vezes falam em interesses como sendo os Estados Unidos a Organização Mundial de Saúde e o não sei o quê, como sempre como entidades que controlam o mundo. Sim. Não é isso que está em causa, não são esses, são programas que estão instalados, porque as pessoas só gerem o pensamento coletivo, o pensamento que existe é esse. Portanto, essas entidades maiores só têm que governar de acordo com esse pensamento. Portanto, a única coisa que há a mudar é o nosso pensamento individual. Claro, olha, Nós, e tu falaste aí, portanto, só assim a talho de foice rapidamente, isto das conversas são como as cerejas, nós agora ouvimos nunca mais acaba. vamos ouvir uma música tua e temos de Vamos, terminar. Carlos, mas só uma coisa, o método científico já está cada vez mais a cair em desgraça, até porque há bocado falamos e só deu para abordar isto, aliás, tu tens aqui tantos temas e tanta coisa, nós podemos estar aqui horas agora a falar de tanta coisa que não dá para tudo, mas também não temos de estar aqui a descodificar e a revelar o livro todo, a intuí-lo, a dar sugestões. As pessoas com certeza que gostam destas temáticas têm aqui pano para mangas,
para se debruçarem, para se questionarem, mas a ciência tal qual nós ainda, que é a ciência em vigor, oficial, a ciência newtoniana, a ciência clássica, etc., o que queiramos chamar, ela já começou logo com, enfim, vamos antes de Newton, vamos ao Galileu e Copérnico, por aí fora, há sempre uma margem mística, há sempre uma margem de conceitos, de ideias que foram de grande preocupação para esses grandes homens, como estes que citei e outros ao longo da história, e que sempre eles, ou quase todos eles, nunca deixaram, é aí que eu quero chegar, de ter uma visão espiritualista, portanto, o Descartes era uma cabeça, o Deus do Galileu não era aquele Deus da alegoria religiosa e de todas aquelas convenções cristãs, etc., mas ele acreditava numa divindade, e os cientistas hoje em dia, então, e é um bocado aquilo que tu estavas a dizer, e podíamos citar vários nomes, eles mais cedo ou mais tarde, e alguns famosos que nós conhecemos e que são os pais de muitas teorias que estão em vigor, creio que o próprio Einstein, embora haja muita confusão à volta disso, e quando ele falava que Deus não jogava aos dados, é porque ele tinha a forte convicção que havia também, só por esta frase, uma entidade divina. Eles acabam por, no fundo, depois de toda a tentativa racional, chamemos-lhe assim, de explicação, há uma divindade, um ser, uma máquina, chamemos-lhe, enfim, um programa de computador, um software que nos orienta, não é? O método científico tem a sua grande viragem numa coisa chamada interpretação de Copenhaga, que eu falei. Eu achei muito importante colocar a interpretação de Copenhaga, porque a interpretação de Copenhaga, que o Einstein não aceitou, não assinou. É interessante, e é essa frase do Deus não joga aos dados, porque a interpretação de Copenhaga diz basicamente o seguinte: até a interpretação de Copenhaga, qualquer experiência científica tinha que ter uma razão por trás. Causalidade. Causalidade. Tinha que ter causalidade. E o que a interpretação de Copenhaga diz é o seguinte: uma experiência que é repetida e que dá sistematicamente os mesmos resultados, mesmo que nós não compreendamos o que está para trás, e o não compreendamos o que está para trás, que possam ser coisas inteligentes, imprevisíveis e coisas fora destas dimensões e destes conhecimentos. Ou seja, o que eles dizem é assim: não queres saber o que é que lá está para trás, o que interessa é que isto dá sempre a mesma coisa, e como dá sempre a mesma coisa, já faz parte da ciência. Estás a ver? E isto é uma evolução brutal no método científico, que ainda hoje muita gente não concorda. Porque se houver uma coisa que se repita sistematicamente e se não houver uma causa por trás, imediatamente as pessoas varrem isto da área científica. E nesta área da saúde, por exemplo, a cura quântica, que eu falo aí, é um caso típico. Não há reconhecimento da medicina convencional sobre a cura quântica, porque a cura quântica é uma coisa que é repetida em alguns sítios, às vezes não funciona porque as tais inteligências que estão por trás são inteligências, claro. Não são coisas fixas. Estás a ver? E como não são coisas fixas, às vezes variam. E depois o observador também tem aqui um papel nisto, porque a forma como a experiência é feita depende do observador. Quer dizer, tudo isto faz mudar o método científico. E em 1927... Ângelo, estamos a falar de 1927 e Einstein não concordou com isto. Einstein dizia: para haver uma experiência com os resultados tem que haver um modelo por trás. Portanto, tem que haver uma explicação porque é que a dupla fenda faz aquela coisa. Claro. Ele não aceitava, o Einstein não aceitava propriamente a física quântica. Exatamente. Mas foi o pai. Porque é que a dupla fenda, enquanto não percebemos porque é que a dupla fenda faz aquele efeito, nós não podemos validar isto cientificamente. Claro. Epá, isto é muito à luz do método científico. Felizmente, o Einstein aí teve mal, mas pronto, isto evoluiu. Ele teve mal, mas não aceitou, creio que se pode dizer isto, fazer esta síntese. A física quântica, digamos que lhe fazia imensa confusão para o grande cientista que era, mas o que é facto foi ele que impulsionou, não é? Que fez com que os outros desenvolvessem e chegassem lá. Mas já agora, só muito rapidamente, o David Hume, isso que tu estavas a falar, já David Hume, se ele tivesse nessa convenção de 1927 que acabas de falar, ele também não a aceitaria. Pelo menos aquilo que ele nos deixou é nesse sentido. Carlos, vamos para uma outra música para terminar? Vamos.
A tua força. Vamos ouvir Vou tocar aqui o quê? vou tocar aqui o Fjord, que é Ah, dedicado ao meu lindíssimo. filho, Força. está na Noruega. Lindíssimo, Carlos, como sempre. Epá, essa música também é fantástica. É pena não termos, porque depois fica uma conversa muito longa. Contigo é sempre assim, não falta assunto, não falta tema. Todos eles são, de facto, interessantíssimos, bastante espiritualistas, enigmáticos, mágicos. O teu livro, este livro em particular, não é demais, antes pelo contrário, vamos lá para a câmara certa, aqui. Tu não és um computador, com este subtítulo, Uma viagem ao Deus que há escondido em ti e em todos nós. Eu sou suspeito, altamente suspeito, mas recomendo vivamente a leitura deste magnífico livro. Ele vai ser e deve ser cada vez mais comentado, reconhecido, porque tu tens a coragem e a ousadia de pôr o dedo na ferida, de fazer com que as pessoas saiam para fora das suas convicções e das suas formatações demasiado formatadas, enfim, falas na reprogramação, falas na necessidade de criarmos as nossas próprias revoluções, e eu também concordo absolutamente com isso, e com certeza que este livro pode abrir as mentes e pode fazer com que sejamos cada vez mais, no bom sentido do termo, obviamente, revolucionários. Portanto, não se esqueçam, Tu não és um computador. O último livro do Carlos Lopes, a partir do site, a partir dos contactos, que a gente depois vai pôr aqui o teu site na edição, e obviamente que mais cedo do que tarde o livro possa vir a ser mais popularizado, porque merece. É daqueles livros que não são exaustivos, e ainda bem que não são, no tratamento dos temas, mas que deixa muitas pistas para que cada um possa também, se quiser, e é esse também um bocado o rap do livro, fazer o seu próprio percurso e fazer a sua reprogramação. É ou não é? É, Pode sim, ser senhor. esta a síntese? Sim, senhor. Então, ó Carlos, olha, obrigado pela tua amabilidade, pá, pelo facto de tu estás sempre disponível para estas brincadeiras, porque no fundo é isso, é uma conversa entre amigos que tivemos aqui. Amanhã ou depois eu vou tentar então que isto comece a ser divulgado. Ficou tanta coisa, mas tanta coisa por dizer. Volto a dizer o que já disse há pouco, como dizia o grande Wittgenstein: aquilo que falta dizer acaba por ser o mais importante, e isso também será motivo para que possamos ter daqui a um tempo outras conversas, porque não? Ora, um beijinho à tua Nela, também um Obrigado. agradecimento por esta magnífica capa que foi ela que a fez. Diz, para Sim. terminar. O que é que te apraz Só para dizer? terminar. Já agora, a capa deves ter um QR Code no final do livro que aponta para um Sim, diretório. tenho, já vi.
que depois está lá, esse quadro da Nela está lá, está lá uma música minha e vou colocando nesse diretório, a ideia é ir colocando coisas, está lá uma meditação. Ainda A bem que ideia estás a dizer isso, está aqui, é, por acaso eu não tive, ainda não tinha tido, vi, já tive para fazer, mas ainda não fiz. Mas a ideia agora é que ir disseste colocando, isso, é ir colocando aí material artístico que tenha a ver com o livro. Só como última palavra, eu acrescentava que é assim, este livro é um bocadinho disruptivo, mas nós, para vivermos em sociedade, um temos que seguir bocadão, uma série de regras. Portanto, atenção que isto não é anárquico, a ideia não é ser um livro claro, claro. anárquico, é nós temos que ir seguindo as nossas programações, mas uma coisa é seguir as programações para vivermos bem em sociedade, para estarmos bem. Outra coisa é seguir as programações como se fossem o último grito da nossa existência, e não é verdade. Aquelas programações é para nós estarmos aqui, mas a ideia é que nós somos muito mais do que as nossas programações. E a chave, a palavra que me ocorre para isto, chama-se silêncio. E nós estamos agora numa fase, estas coisas dos confinamentos, Claro. são horríveis para uma Era série de outra coisas, conversa. mas permitem-nos o silêncio, esta introspeção. É. Possivelmente é um bom livro para acompanhar, como este ou outros deste género, para nos acompanhar nesta nossa reflexão de silêncio. Acho que é o silêncio, é a palavra que Olha, me uma ocorre. boa mensagem, O que silêncio, sinto. acrescentaria, se me permites, paz, amor, esperança. E esta Muito bem. conversa e a tua atitude e a pessoa que tu és e aquilo que tu querias vai nesse sentido, obviamente. Obrigado, Obrigado. Carlos, por seres quem és, essa pessoa Obrigado. extraordinária e maravilhosa e o criador que és. Eu tenho aprendido também muito contigo e oxalá que os outros também, que isto possa ser proveitoso para alguém, que perturbe, que inquiete, no bom sentido, obviamente que sim. Obrigado, foi um prazer ter estado aqui contigo e olha, ficamos por aqui, está bem? Obrigado. Um abraço Obrigado. para ti e Um abraço obrigado. também para ti.